Jesus, amém. Boa noite. Não, vamos de novo. Esse cara é chato, todo culto, ele fala a mesma coisa. Mas vocês são jovens, e a Bíblia fala que jovem é forte. Eu não aceito nada com um grito, nada menos que um grito. Boa noite! Desculpa você que está aí com o teu celular, se agora estourou teu fone. Mas é muito bom estar aqui. É muito bom estar aqui com vocês. Já vou pedir para você, pode ficar à vontade, pode sentar. Pedir para você já pegar sua Bíblia e abrir lá em Salmos. Bem no meio da Bíblia. Ou se for no teu celular, aí dá para arrastar que fica mais facinho. Salmos capítulo 27, versículo 4. Amém? Se você encontrou, fala glória a Deus. Se não, misericórdia. Então, vamos esperar mais um pouquinho. 27, Salmos 27, versículo 4. Esse é famoso. Amém? Salmos 27, versículo 4 vai dizer: uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo. Amém? Você já se imaginou quando tiver velhinho? A maioria da gente aqui é meio jovem, ou até mais novo ainda, adolescente. Mas você já pensou em quando você ficar velhinho, como que vai ser a sua vida? Já? Dá uma resposta aí bem alta. Sim e não? Não pensaram? Eu já pensei. Sabe o que eu pensei? Quando eu pensei, nossa, quando eu tiver velho, eu pensei assim que eu vou olhar para trás e eu vou pensar, o que eu fiz de bom? O que eu fiz da minha vida? O que eu fiz que foi bom? O que eu fiz que foi ruim? Será que o que eu fiz valeu a pena? Será que minha vida aqui valeu a pena? Provavelmente, se você ainda não pensou, é porque a gente está muito ocupado sendo jovem. E jovem pensa no agora. E não tem nenhum mal nisso. E a gente pensa no que a gente vai viver agora, no que a gente vai, qual a profissão que a gente vai escolher. Como que eu vou viver minha vida? É isso que a gente está pensando agora. Se você ainda não decidiu, se você está decidindo. O que a gente começa a pensar agora é nesse planejamento de ter uma família, ou ainda ter uma profissão primeiro, ou se você já é casado, se eu vou ter filho, se eu não vou ter filho, se eu vou comprar uma casa, se eu vou comprar um carro, o que eu vou fazer. Mas eu fiquei pensando nisso, né, quando me veio essa palavra, sobreviver todos os dias na casa do Senhor. E eu pensei lá, quando eu estiver lá com meus... Não vou falar 60 anos, porque hoje em dia, eu não lembro agora quem que eu perguntei e falou que tinha 60 anos. Eu falei, não, você não tem 60, você tem 50. Não, eu tenho 60 e poucos. E estava muito bem. Então eu falei, não, eu acho que eu vou chegar lá nos 60 e ainda a gente vai estar bem de vida. A gente não vai ficar olhando para trás, a gente ainda pode fazer alguma coisa. Então eu joguei mais para cima. Eu falei lá com meus 75 anos. 70 anos, 75. Eu vou pensar, será que eu vivi bem a minha vida? Será que eu realizei o meu propósito, igual a Larissa falou, né? Eu estava na administração aqui falando. Será que eu me realizei na minha vida? Será que eu segui o propósito de tudo que Deus tinha para mim? Ou ainda nem Deus? Será que eu fui feliz na minha profissão? Você já pensou se você escolher a profissão errada e você passar 40 anos trabalhando com uma coisa que você não gosta? Muito provavelmente você vai chegar lá nos seus 70 anos e você vai falar, nossa, foi 40 anos perdido. E é ruim falar isso, mas isso é uma coisa triste. Mas a gente tem que saber que tudo na nossa vida tem uma motivação. Se aquilo que mantém você fascinado hoje é suficientemente e consiste, é bom. Se tudo aquilo que você pensa para o teu futuro é bom. Assim, eu escolhi minha profissão. Eu quero trabalhar com marketing. E hoje, graças a Deus, eu sou feliz. Mas eu já comecei os meus projetos de vida em coisas que eu não queria. E hoje o foco aqui
nessa palavra é para a gente corrigir o nosso foco, apertar o parafuso e examinar o que precisa ser prioridade nos nossos dias de vida. Sabe por quê? Porque senão nada do que faremos, do que a gente for fazer, vai valer a pena. Por melhor que seja, por mais bonito que pareça, isso precisa estar bem resolvido em nós. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana sobre o negócio do trabalho. E aí do nada assim, eu parei. Sabe quando você está fazendo alguma coisa e você para e brisa? Tipo, você olha assim pro chão e você trava assim. Você nem sabe quanto tempo que passou quando você volta para você. Aconteceu mais ou menos isso comigo. Que eu estava pensando porque eu passei por um estresse essa semana no serviço, que é normal, né? Todo mundo passa, por mais que você goste do que você trabalha, você passa estresse. E aí na hora eu travei assim e fiquei pensando. Falei, cara, ainda bem que eu gosto do que eu estou fazendo, porque senão era agora que eu ia jogar tudo para cima e falar, não quero mais isso aqui, tchau, estou vazando. Então, por que eu não fiz isso? Porque eu tenho uma decisão, isso me faz bem, isso já está resolvido dentro de mim, e é por isso que eu não larguei. Mas já aconteceu o contrário. Como eu já falei aqui, eu estava fazendo uma outra faculdade, e aí o que aconteceu para eu largar a faculdade e falar, não quero mais essa faculdade aqui? A professora era ruim. Assim, ela era ruim. Tipo, não tem nada de mal falar isso, mas é que eu não conseguia aprender nada do que ela estava ensinando. Tipo, a gente estava na aula EAD e do nada o filho dela aparecia no meio da aula, pulava em cima dela e tipo, perdia todo o foco, sabe? E eu fazia a faculdade de TI e você não pode perder o foco na faculdade de TI, porque é código toda hora. Então não tem como você perder o foco. Então eu não estava conseguindo aprender nada e simplesmente eu larguei. Por quê? Porque isso ainda não estava decidido dentro de mim. Eu achava que eu queria aquilo, mas não era aquilo que estava me satisfazendo. Por isso, hoje eu trouxe essa palavra para a gente refletir no que é necessário na nossa vida, algumas coisas que são necessárias nessa jornada. E eu não cheguei a falar sobre o tema de hoje, mas o tema é Fascinado por Jesus. Você já sentiu que você nasceu para algo a mais? Provavelmente, talvez você já tenha pensado alguma coisa, mas quando a gente vai avançando um pouco mais a idade, quem já passou aí dos 20 já sabe melhor do que eu estou falando. Não que não possa acontecer antes, pode. Eu não tenho preconceito com quem tem 20 anos, não faz muito tempo. Eu sempre pensei que eu posso fazer mais do que eu faço, sempre. Hoje eu estou trabalhando lá com o que eu trabalho, mas eu acho que eu posso fazer mais, sabe? E isso não se restringe só ao trabalho. Estou falando um pouco mais de trabalho porque é uma coisa que entra mais na nossa cabeça quando a gente é jovem. A gente está decidindo para onde a gente vai, o que a gente vai fazer. Você já pensou assim que o que você está fazendo, o que você escolheu para fazer da sua vida não é o suficiente? Como eu falei, se você tiver os seus 14 anos, provavelmente ainda você nem escolheu o que você quer fazer. Eu fui escolher com mais de 20 o que eu queria fazer. Na verdade, fui escolher ano passado o que eu queria fazer da minha vida. Então, você já sentiu que você pode fazer mais do que você faz? Você já sentiu que você nasceu para fazer mais do que você está fazendo? Levanta a mão. Se você ainda não sentiu, você vai sentir. Você nasceu para fazer mais do que você está fazendo. A gente nunca quer viver por uma motivação pequena. Você não vai... Eu não conheço a maioria aqui, mas eu sei que você não quer viver por pouca coisa. Você não quer botar teu esforço em uma coisa que não vai retornar algo muito grande para você, ou no mínimo grande, ou que vai te fazer bem. Você provavelmente não vai botar sua força em uma coisa que não te dá retorno. Você vai botar teu esforço em alguma coisa que te traz alguma coisa, te faz alguma coisa bem. A gente está vivo, a gente é jovem, como eu falei no começo, e jovem é forte. Todo mundo aqui é forte e ainda pode fazer muita coisa na sua vida. E essa sua força da juventude, essa nossa força da juventude, ela não se contenta. Você não se contenta com pouco. Se eu te perguntar agora qual que é o teu sonho de vida, talvez você ainda não tenha uma coisa muito bem definida no seu coração.
mas eu tenho certeza que essa coisa é uma coisa grande. Teu sonho, qual que é o teu sonho de vida hoje? Teu sonho de vida hoje pode ser comprar uma casa. Teu sonho de vida hoje pode ser, você tem um carro, mas você quer o outro carro melhor. Ou você tem essa casa, mas você quer uma casa melhor um dia. Esse pode ser seu sonho. Hoje eu trabalho como nesse cargo na minha empresa, mas eu quero chegar nesse. Ou eu quero montar minha empresa. Eu quero trabalhar para mim mesmo. Esse pode ser o seu sonho. É um sonho pequeno? Não, é um sonho grande. Então a gente não se contenta. A gente pode até passar um tempo tendo uma coisa que na nossa mente, no nosso coração, é uma coisa pequena, mas sempre a gente procura evoluir. Isso é natural da gente. A gente não quer desperdiçar a chance que nos foi dada, que é a chance de viver quando a gente é jovem. Uma das coisas que eu mais escuto de jovens que não conhecem a Cristo ainda é achar, igual eu preguei há 2 semanas atrás, que estando com Cristo ele está perdendo tempo da vida dele. Isso é a coisa que você mais ouve. Porque não pode ir para uma festa, porque eu não posso beber, porque eu não posso fazer isso, porque eu não posso fazer aquilo. Essa é a visão, muitas vezes, que a gente tem. Uma visão errada, mas é a visão que temos. Que muitas vezes as pessoas têm do que é viver com Cristo. Talvez você esteja se perguntando, como eu vou viver para Deus? Como que eu vou me tornar fascinado por Jesus? Primeiro, o que a gente precisa entender é que Deus é muito grande. Então, viver com Deus nunca é viver por Deus e com Deus no caminho que Ele tem para você. Nunca é o que você pensa ou o que você acha que vai acontecer. É sempre maior. É sempre melhor. Essa é a vida com Deus. E Deus é perfeito, amém? Deus tem toda a força, Deus tem todo o poder. Deus é o Deus do impossível. Então, a gente não consegue imaginar o que Ele tem para a gente. Os sonhos deles são mais altos que os nossos. E nada do que a gente planeje na nossa cabeça vai ser tão bom quanto o que Ele tem para nós. Nada. Isso é a vida com Jesus. Então a gente precisa deixar isso bem claro. E algumas coisas aí que igual eu falei que a gente vai entrar para a gente começar a entender como que é viver para Jesus. A primeira, às vezes você pode entender errado, mas calma, que vai dar tudo certo, que é nós não somos os donos da razão. Com Deus, a gente não tem razão. Isso é muito bom, não ter razão. A gente precisa partir de uns fundamentos importantes, que é o quê? Jesus é sempre o centro da sua vida. Você nunca, na vida com Cristo, você nunca vai olhar para o seu próprio umbigo. Às vezes pode estar parecendo estranho. Tipo, eu não vou pensar em mim? Como assim? Calma, a gente já vai chegar lá. No cristianismo, no que a gente vive, Jesus é o centro de toda a criação. Entender isso vai nos ajudar a compreender a palavra de Deus e o propósito de Jesus. Ele veio na terra restaurar a humanidade e tudo o que tem nela, mostrar o sentido das coisas. Então, se Jesus ele é o dono de toda a existência, de toda a vida, e Ele é o Rei sobre toda a terra, como diz na sua palavra, então a vontade dEle é soberana, inclusive a nossa. Então, se a vontade dEle é maior do que a nossa, então na nossa vida com Cristo, nós nunca vamos ter razão. Jesus ele se fez homem e veio até a terra e morreu por nós. E esse é o tamanho do amor dele pra gente, esse é o tamanho da importância que você tem para ele, que nós temos para ele. Porque se Deus é um Deus tão grande, tão poderoso, Jesus é tão poderoso, qual seria o sentido dele vir até a terra e morrer pra gente se ele não amasse a gente sobre todas as coisas, vamos colocar assim, mas né, é meio estranho. Mas se Jesus não nos amasse tanto, será que ele teria vindo e morrido no nosso lugar? Não. A gente precisa começar a entender na nossa vida com Deus de que, igual eu falei, muitas vezes a gente acredita que tendo uma vida com Jesus é a gente perder nossa liberdade, mas na verdade não.
É igual a visão, não vou comparar Jesus com casamento, mas é mais ou menos igual ao casamento. Muitas vezes, quando você é jovem, ou se você não está na igreja, vão falar de casar para você e vai falar, Deus é livre. Meu futebol, de quarta-feira, de sábado, o que vai acontecer? Não, casamento é uma prisão. É isso que você vai ouvir. Não, porque eu não posso jogar meu futebolzinho, mas não é bem o que acontece. Não é. É mais ou menos. Não, brincadeira. Por isso que não dá para comparar o casamento com Jesus, porque Jesus não tem dessas. Brincadeira, gente. Só para descontrair. Muitas vezes a gente pensa assim, eu vou casar, acabou minha liberdade. Agora eu vou ter que falar... Tô fazendo assim só para te ver, tá, Japa? Muitas vezes você vai falar assim, não, agora acabou minha liberdade, eu não vou poder sair, eu não vou poder fazer nada que eu quero, porque agora tudo eu vou ter que dar satisfação. E tem gente que não suporta dar satisfação. E acredita que é assim no casamento, né? Que vai se travar, se prender tudo. E muitas vezes a gente, quando é jovem, ou não só jovem, mais velho também, a gente pensa que com Jesus a gente não vai ter liberdade. E é justamente o contrário. Porque a nossa visão de liberdade é uma visão turva. É uma visão contrária ao que é liberdade. Porque, estou falando por experiência própria. O que a gente acredita quando a gente não está com Jesus que é liberdade? Que eu posso beber, que eu posso fumar, que eu posso usar droga, que eu posso fazer sexo com quem eu quiser, que eu não preciso ter uma responsabilidade com ninguém, eu não preciso ter uma relação certa com ninguém, eu posso ter liberdade de fazer o que eu quiser. Mas a verdade é que quando você for olhar isso, você está preso no vício da bebida, você está preso no vício do cigarro, da droga, do sexo, você está preso em tudo que o mundo está te oferecendo. E você depende disso para viver. Então a tua liberdade que você acredita, que a gente acredita, que a gente vai ter lá fora, na verdade é justamente o que trava a gente, o que segura a gente de não ter a liberdade que a gente acredita. Sabe como? Como a gente vai ter uma jornada com Jesus feliz e satisfeito? É conhecendo Jesus. É conhecendo Jesus, porque quando você começa a conhecer Jesus e ir mais profundo para entender quem é Jesus, porque a gente começa a conhecer Jesus quando a gente aceita Ele, certo? Mas a gente não conhece Ele por completo quando a gente aceita Ele. A gente inicia a nossa caminhada para conhecer Ele até a eternidade. Então, para a gente ter uma vida voltada a Jesus, uma vida fascinada por Jesus, a gente precisa conhecer Ele. A gente precisa colocar Ele no centro e falar, Jesus, para Ti são todas as coisas. E tudo que eu for fazer hoje é para a Tua glória e para a Tua honra. Sabe um cara na Bíblia que era fascinado por Deus, por Jesus? Jesus ainda não tinha vindo, mas Jesus é Deus. Era Davi. Davi errou? Errou bastante, igual nós. Todo mundo erra. Davi errou. Davi fazia tudo isso. Mas se você for reparar em tudo quando fala de Davi, principalmente nesse versículo, que a vontade dele é habitar na casa do Senhor por todos os dias. Por todos os dias. É que quando Davi dançava para Deus, ele dançava com toda a força e toda a vontade que ele tinha. Quando Davi orava a Deus, ele sabia que era lá que estava a resposta. Ele sabia que não adiantava o que ele fosse fazer na vida dele. Ele podia ir para onde ele quisesse. Que quem tinha a resposta, quem tinha o caminho, quem tinha o melhor para ele, era Deus. Davi era um rapaz diferente, por mais que tenha cometido muitos erros, o desejo dele, expresso em Salmos 27:4, era desfrutar de uma vida de intimidade com Deus, de amor e de conhecimento de Deus. E isso valia muito mais do que a ascensão dele para rei. Ou seja, Deus vinha em primeiro lugar. Deus, não importa se você vai me fazer rei de Israel. Não importa o que eu vou ser. Se eu não tiver intimidade com você e não habitar todos os dias ao seu lado, se eu não tiver uma vida diante de ti, não adianta de nada. Era esse o coração de Davi.
E por esse e muitos motivos que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Desse jeito, desse modo que a gente viu em Davi, viver para a própria promoção, ou seja, viver por nós mesmos, para satisfazer os nossos desejos, a gente vê aqui que não é o bastante. Porque Davi ia se tornar rei, e Davi podia fazer o que ele quisesse, podia ter o que ele quisesse, mas nada do que ele escolhesse seria o suficiente, se ele não tivesse com Deus. Em 1 Pedro vai dizer assim: assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Ou seja, a nossa fé em Deus, isso que Davi expressou, que é a fé que ele tinha em Deus, que Deus tinha todas as respostas e que ele precisava habitar com o Senhor todos os dias da vida dele, era a fé. Porque Davi não via Deus. Nós não vemos Deus, nós vivemos pela fé. E a fé é o bem mais precioso que a gente precisa ter nessa caminhada com Jesus, para sermos cada vez mais fascinados por Jesus. Ser fascinado por Jesus é buscá-lo de todo o coração, igual está lá em Jeremias 29. Quem é fascinado por Jesus se empenha em procurá-lo. Quem entende que na nossa vida a única coisa que importa é ter tempo com Deus, é admirá-lo e é ouvi-lo e é aprender mais dele. Quem considera Jesus superior a todo o resto, considera tudo como perda quando comparado à sublimidade dele. Filipenses 3, 7 e 8 vai dizer que a gente tem que considerar, ou Paulo, me fugiu aqui. Paulo diz: considero tudo perda quando eu comparo com a sublimidade de Jesus. Ou seja, tudo que a gente for fazer na nossa vida, se comparado, se colocado do lado de Jesus, não faz diferença. Nós precisamos esvaziar a nossa vida e enchê-la do tesouro eterno. É uma coisa que eu já tenho pregado aqui há alguns dias, algumas vezes, que é sobre nós olharmos para o eterno. Como eu disse, quando eu falo a palavra eterno, eu tento calcular na minha cabeça quanto tempo é isso e buga a minha cabeça. Porque você pode viver aqui, vamos lá, eu não sei quanto tempo a gente está vivendo. Qual que é a pessoa mais velha do mundo hoje? Alguém sabe essa resposta? Qual que é a pessoa mais velha? Eu não sei, mas deve ter uns 120 quase, por aí. Isso aí não é nada. Não é nada, não. Sei, isso aí na eternidade deve ser tipo, acabou, 120 anos. Jesus chamou a gente para viver uma vida eterna com Ele. Então não importa se aqui a gente vai se tornar um engenheiro de sucesso, um advogado, se você vai ficar milionário, se você vai ficar bilionário. Não importa se você vai ser um cantor de sucesso, não importa se você vai ser um artista, uma pessoa super conhecida, um médico, um neurocirurgião. Não estou falando que você não tem que buscar isso. Espero que entenda. Não é que você não tem que buscar isso. Mas tudo isso que a gente busca não é nada se comparado a Jesus. E para resumir tudo isso que eu estou falando até agora, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? É que nós podemos sim viver a nossa vida, ter os nossos sonhos, mas isso nunca deve tomar o lugar de Jesus no nosso coração. Jesus deve ser, e Ele vai ser na nossa vida, fascinante sempre. Para Ele se tornar fascinante na nossa vida, nós precisamos buscá-lo de todo o coração, com toda a nossa força. Qual que é o esforço que você faz para passar no vestibular? Você estuda aí todo dia 4 horas? Deve ser isso. Eu nunca estudei para passar no vestibular, mas eu acho que é isso. Qual que é o teu esforço para conseguir uma promoção no teu serviço? Você trabalha 2, 3 horas a mais? Sem ganhar 1 hora extra, sem ganhar nada? Só porque você quer ser promovido? Está errado? Não.
Não está errado. Dependendo de quanto tempo você tem dedicado a conhecer Jesus. Isso não é só para vocês, isso é para mim também. Eu estou passando por uma fase na minha vida que eu tenho estudado muito e trabalhado muito. Estudado muito e trabalhado muito. E na hora de fazer essa palavra, quem já pregou sabe, quando você vai falar da palavra, não tem como você não pensar no que está acontecendo na sua vida. Normalmente Jesus vai falar com você sobre o que está acontecendo. E aí, quando eu fui pensar nisso, quando eu fui orar para entender de Deus o que eu precisava trazer, eu comecei a lembrar em quanto tempo essa semana eu gastei e eu empenhei em força para eu entregar um resultado na minha empresa, para eu estudar, para eu me aperfeiçoar. E aí, quanto tempo eu dediquei a Ele. E aí, o que eu entendi de Deus, estou abrindo meu coração aqui, era o seguinte: você está trocando. Você está colocando uma coisa na frente da outra. E isso me tocou muito durante essa semana, me tocou muito. Deus falou muito comigo sobre isso. E aí eu comecei a ficar de boa. Daí eu peguei e deixei de fazer estudar. E aí o que eu fui fazer com o meu marido? A mulher fala, vamos assistir uma série? Eu falei, não, então vamos, porque eu estou dedicando muito tempo ao trabalho, tenho que dedicar tempo para o casamento. Aí Jesus falou, olha, e isso é muito bom, sabia? Isso é muito bom ter Jesus ao seu lado, te chamando, te falando, porque é igual uma mãe e um pai. Tua mãe e teu pai, eles implicam com você e pegam no seu pé, por quê? Porque eles são chatos? Provavelmente você pensa que sim, mas na verdade é porque eles te amam. Essa é a maior verdade. Quando a gente é adolescente, a gente não quer acreditar e não quer aceitar nisso, mas essa é a verdade. Eles só pegam no nosso pé porque eles querem o nosso bem. Então isso eu tenho entendido já há muito tempo de Jesus, que quando eu tomo um puxão de orelha, seja de onde for, pode ser Jesus falando no meu coração, pode ser uma pessoa vindo falar comigo. Lembra que eu preguei? A gente precisa ser ensinável. Eu aceito, porque eu sei que isso vai vir para o meu bem. Eu sei que Jesus só está, vamos dizer que está puxando a orelha aqui, né? Porque Ele quer o nosso bem. Porque Ele quer que a nossa vida esteja focada no eterno. A gente vai conquistar, você vai conquistar a sua vaga no seu serviço, com certeza. Você vai se formar onde você quer, você vai passar no teu vestibular. Isso não tem nenhum mal. Mas o teu foco, o que está lá no final, eu vou ser médico, eu vou ganhar esse prêmio, vou ganhar o Nobel da Medicina, mas no final da minha vida, aliás, todo esse caminho eu vou andando com Jesus, porque lá no final, aí nós temos muito tempo. A gente vai ter muito mais tempo. Mas eu vou dedicar minha vida a ter uma profissão boa, a ter a minha casa, que é o meu sonho, a ter o meu carro, que é o meu sonho. Mas Jesus vem em primeiro lugar. Buscai o reino de Deus e todas as coisas vão ser acrescentadas. Primeiro o reino de Deus e depois vem as outras coisas. Por quê? Resumindo tudo isso, por que eu falo isso? Porque o teu sonho, o nosso maior sonho é um fascínio. A gente se fascina com aquilo. Você pensa, nossa, eu vou ter aquela casa, cara, imagine eu com aquela casa. Nossa, você fica assim, deslumbrado, não sei. Você fica, nossa, minha Lamborghini, Victor. Nossa, quando tiver a Lamborghini, nós vamos dar um rolê. Fica deslumbrado. Fala, nossa, isso aqui, você fica fascinado com aquela ideia. Ou pode ser um projeto que você tem de vida, um projeto para ajudar pessoas. Isso é maravilhoso também. Nossa, você fica fascinado. Esse mesmo fascínio, ou melhor, um fascínio maior, você tem que ter por Jesus. A gente precisa dar o devido valor a Jesus. Qual o valor que é esse? Não dá nem para colocar em palavra. Eu chego a travar. Não dá nem para colocar. Como que eu vou diminuir Jesus ao valor que eu tenho na minha cabeça? Não tem como. O valor dele é infinito. Ele não precisava morrer por mim, ele veio e morreu. Essa semana,
já caminhando para o final, essa semana eu vi isso, estava vendo sobre... Na verdade, eu não me aprofundei muito, porque, enfim, sobre a guerra em Jerusalém. Todo mundo chegou a ouvir falar? Se você não chegou a ouvir falar, pesquisa. Estava tendo uma guerra lá. E daí, tudo que envolve Jerusalém é o fim do mundo. Não sei se já perceberam isso. Jerusalém tretou com alguém, está acabando o mundo, vai acabar tudo. É mais ou menos isso que acontece. E eu parei para pensar nisso, né? Acho que foi a Larissa que comentou comigo, daí eu tinha visto alguma coisa, daí eu pesquisei um pouco mais. E aí eu fiquei bem... Estavam falando, que vai acabar o mundo, porque... Beleza? E aí eu falei, cara, mas minha vida está em Jesus. Por que eu vou me assustar? Eu não preciso me assustar. Vocês já perceberam que quem está fora, que quem não está com Jesus, tem um medo? Tem medo de qualquer coisa que vai acontecer com a vida deles? Colocando aí a pandemia. Não estou tirando, gente. Não estou falando que tem que se descuidar, nem nada disso. Mas vocês já perceberam que muitas vezes quando acontece esse tipo de coisa, guerra, morte, essas coisas horríveis que acontecem, isso gera pânico. Isso gera pânico no coração das pessoas. Não é uma... As pessoas não sentem dó, vamos dizer assim, ou se sentem mal. Como que é? Tem uma palavra para isso, vocês colocar no lugar da pessoa? Empatia. Não é que você sente empatia. Não é que as pessoas sentem empatia, elas sentem pânico. Porque elas pensam, hoje o mundo está acabando. Hoje em dia não dá mais para fazer nada. Hoje em dia você não pode ir numa pizzaria de noite. Mas quando a gente tem a nossa vida de Jesus e o nosso fascínio, tudo aquilo que envolve, tudo que a gente está fazendo, o foco é Jesus, a gente não se preocupa com essas coisas. Estou falando que você tem que ser desligado do mundo e não ver mais nada, não é isso. Mas é que tantas coisas ruins quanto as coisas boas, perto do tamanho de Jesus, perto da importância que Jesus tem na nossa vida, elas não são nada. Elas são perda. A gente começa a perder tempo por causa do medo e do pânico. A gente começa a deixar a nossa vida passar. A gente se trava. Isso não é só vocês. Eu senti também, quando começou tudo isso que está acontecendo hoje no mundo, um certo tempo começou a me travar. E aí a gente teve uma ministração aqui, falando, não, com Jesus ter medo? Não. Nossa vida está na mão dele, ele está no controle. E aí eu entendi que isso é o nosso fascínio por Jesus, porque no nosso coração a gente entende que ele é o Deus Todo-Poderoso e nas mãos dele está tudo. E as nossas vidas estão sendo guiadas por ele. Gente, eu tinha um medo de morrer. Vocês não têm noção. Eu tinha um medo de morrer antes. Porque eu morava ali numa favela aqui para baixo. E aí, assim, era bem perigoso. E aí eu tinha um medo, às vezes, de morrer. Eu andava de madrugada na rua, mas tinha medo de morrer. Vai entender, né? E depois que eu aceitei Jesus na minha vida, não foi depois, mas um tempo depois que eu comecei a entender e conhecer mais a Jesus, e eu não tenho mais. Isso é até estranho, né? Mas eu não tenho mais. Aí chega alguém e fala, quero ver se colocar uma arma na tua cara, não sei o que. Cara, beleza, pode ser que na hora dê um medinho, mas aí a hora que eu penso e falo, cara, minha vida está em Jesus. Eu não preciso ter medo. A gente não precisa ter medo, Gabriel. A gente não precisa ter medo.